Olá, espectadores da BMC News. Eu sou Mário Goulart, estamos em mais um episódio do Analista Visita, dessa vez em São Paulo, na Mastercard, uma empresa que acho que todo mundo conhece, está presente na vida de todo mundo, mas a gente vai saber umas coisas um pouco mais interessantes sobre a empresa, coisas que pouca gente conhece. E para isso, está nos recebendo aqui hoje o Luciano Fonseca, vice-presidente de tecnologia da empresa, que vai contar alguns bastidores aqui da Mastercard. Eu acho que vamos ter uma conversa muito interessante aqui. Vamos lá. Luciano, muito obrigado em receber a gente. Um prazer estar aqui visitando a Mastercard. E eu queria começar te perguntando sobre a sua trajetória profissional. Como é que você começou? O que você fez para chegar a vice-presidente da Mastercard? Legal, Mário. Primeiro, gostaria de agradecer, o seu convite. Satisfação enorme poder aqui participar do seu programa, um programa que eu acompanho com bastante frequência. E também, poder ter a oportunidade de conversar um pouco mais com o público tão qualificado da BMC News. E então, assim, agradeço muito o seu convite, tá? E então, falando um pouco mais aí, da minha trajetória, vamos lá, Eu me formei como engenheiro lá na Escola Politécnica, aqui da USP, e acho que como 90% dos engenheiros que eu conheço, dos meus amigos, os caras que formaram comigo, não viraram engenheiros de verdade. É o meu caso. Até comecei como engenheiro na antiga Sharp, empresa de... Matias McLean? Exato, empresa de eletrônicos, e de material eletrônico, produtos eletrônicos, TVs, etc. Comecei ali, mas fiquei só 1 ano e meio. A empresa estava para fechar, aí, teve alguns probleminhas. E aí um gestor meu de lá, ele trabalhou aqui na indústria de cartões e tinha amigos aqui, acabou me indicando, ele gostava de mim, do meu trabalho, acabou me indicando para esse mundo, há 25 anos atrás, mais um pouco, e eu acabei vindo trabalhar nesse ambiente, nessa indústria. Tá? Então, comecei em processadoras, trabalhei ali sempre nas áreas ligadas às áreas mais técnicas, ligadas Sim. ali um pouco mais a risco, prevenção à fraude, crédito, cobrança, autorização. Isso, eu fui passando por alguns postos ali. Fui depois convidado para ir trabalhar no Citibank, um grande banco aí mundial. E fiquei também vários anos por lá, também sempre em áreas ligadas a projetos. Depois passei por outras processadoras, mais um outro emissor, e há 9 anos estou aqui na Mastercard, onde também percorri várias áreas aí entre produtos e áreas técnicas de projeto, e acabei há 2 anos virando o responsável por tecnologia aqui no Brasil. Então essa forma bem resumida. Um arcabouço bem extenso aí, na área, principalmente de segurança de transações, Também. Muito bom, muito bom. Eu acho que falar da Mastercard, todo mundo conhece a Mastercard. Eu acho que não existe ninguém no Brasil que não conheça a Mastercard. Então não vamos descrever a Mastercard, mas me conta como é que funciona, qual é o seu dia a dia aqui, como é que é? Dia a dia. Bom, Mário, eu costumo falar que meu dia a dia ele é dividido em 2 grandes partes, A primeira delas é garantir que as coisas funcionem como tem que funcionar, Os nossos sistemas, nossa infraestrutura, nossa segurança, nossas transações, enfim, tudo tem que funcionar como foi projetado para tal, Então esse eu gasto grande parte do dia. Até porque se não funcionar, a economia para, Exato. E eu digo que a segunda parte do dia é pensar na inovação. Ou seja, como que a gente faz, tudo que a gente já faz de uma forma bem feita, como fazer de uma forma ainda melhor. Então eu também gasto grande parte do dia com isso. E aí eu brinco, putz, a gente sabe aqui primeiro, que cada dia é diferente do outro, então não há um dia a dia, ele é sempre trazendo desafios diferentes, dia após dia. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre confiabilidade. Sim, isso aí, Mário, na verdade eu acho que é o pilar principal aqui da tecnologia, tá? Pensa comigo, você e qualquer espectador, qualquer pessoa aqui da audiência, você quer que as coisas funcionem. Você chega em casa e aperta o interruptor na sua casa, você quer que a luz acenda, que gire a torneira, a água flua, que ligue o carro, ele funcione, e assim vai. Com os meios de pagamento não é diferente.
Então você vai no supermercado ou no posto de gasolina, você vai no seu marketplace, comprando pela internet ou por aplicativo, e assim vai, né? O seu streaming tem que funcionar todo mês, o pagamento tem que ser feito de forma recorrente, sei lá, o aplicativo de transporte que você usa também tem que ser pago para a sua viagem ser completada. Então as pessoas esperam que isso seja feito de uma forma que elas nem percebam que esteja feito, nem pensar nisso, né? Então os pagamentos têm que acontecer. Então quando as pessoas veem esses símbolos, né? Esse símbolo com os 2 círculos, então em qualquer ambiente, qualquer loja, eles têm que confiar que o pagamento vai ocorrer, e vai ocorrer de uma forma segura, confiável, né? E da mesma forma o lojista, que ele vai receber o valor pago por aquela mercadoria, serviço, etc. Tá? E aí, Mário, então para garantir tudo isso que eu estou falando, a gente trabalha em várias camadas, né, de segurança e de confiabilidade. O sistema construído, a infraestrutura construída para isso é robusta demais. Tá? Uma dessas camadas, ela passa pelas redundâncias, por exemplo. Então a gente exige não, né? Uma palavra muito forte, mas a gente pede muito fortemente que todos os nossos parceiros, todos os nossos clientes trabalhem com redundância. E, por exemplo, por redundância eu quero dizer duplicar mesmo as coisas, né? Dando um exemplo aqui, todo nosso parceiro tem que ter um centro de processamento de dados em 2 endereços diferentes, longe um do outro, de forma que se acontece uma catástrofe, e catástrofe é terremoto, vulcão, enchente, o que quer que seja. Aconteceu uma catástrofe que interrompe as atividades daquele centro de processamento. Exato. O outro tem que assumir de forma completa todo o volume da operação. E cada um daqueles data centers, eles têm que ter também equipamentos redundantes, tá? Eles têm que ter circuitos, servidores, etc., links, tudo o que eles têm que ter lá de equipamentos tem que estar duplicado. Inclusive, esses links têm que ser de operadoras diferentes. Uhum. Se um falhar, tem outro que assume. Tá? E assim vai, Mário. Nossos escritórios também funcionam assim. A gente tem data centers replicados aí pelo mundo afora. Né? Perfeito. Que em caso de problemas, outros assumem. Né? Nosso ambiente aqui do escritório, ele tem também a rede aqui de forma duplicada, contingenciada. Tá? Inclusive, por exemplo, as alimentações da energia elétrica dos nossos data centers vêm de fontes diferentes. Então, assim, tudo é pensado para garantir. E aí a gente chama isso de resiliência. Né? O que é a famosa resiliência que todo mundo fala hoje em dia? Né? É a capacidade do sistema operar sob qualquer condição. Por mais adversa que seja, o sistema tem que continuar. Então, a contingência é uma delas. A gente tem vários exemplos de contingência. Por exemplo, se há um problema num cliente, num ambiente de um dos nossos clientes, de algum banco, por exemplo, que opera com a gente tem condições, sob determinadas circunstâncias, de responder por ele. Então, imagina o Mário fazendo uma compra, teve um problema lá no banco, tudo bem, a Mastercard vai lá e responde pelo Mário, né? Pelo banco, para o Mário. Uhum. Então, a gente tem várias formas de ficar continuando operando 24/7 por 365 durante todo o tempo, né? Claro, falei em várias camadas, né? A gente sabe que nenhum sistema no mundo é infalível, né? Tanto porque existem as contingências. Mas, se algo não esperado acontecer, a gente tem também equipes e sistemas que ficam monitorando. Ou seja, se há algum comportamento anômalo em qualquer uma das transações, alguma coisa que está acontecendo fora do esperado, é gerado um alerta e uma equipe vai lá interagir online. Essas equipes ficam espalhadas pelo mundo para operar em qualquer fuso horário, e aí elas operam, atuam de forma muito tempestiva, junto com as equipes técnicas dos clientes para restabelecer o serviço. Então são exemplos aí que tornam todo esse ambiente bastante confiável. Né? E tem que ter uma robustez aí de soluções de forma... Porque realmente é um negócio que não pode falhar por um minuto. Você não pode sair do ar por um minuto. Não pode. Você tem que estar permanente, não importa se tenha falta de luz, terremoto, se cair um avião em cima de um centro de processamento, você tem que
continuar operando. Imediatamente Resiliência. entrar em outra fase. E aí, qual que é a grande magia? Uma coisa é fazer uma compra aqui num grande centro, como estamos aqui em São Paulo, ou numa grande loja lá em Manhattan, né? Isso é uma coisa corriqueira, as pessoas fazem as compras e nem percebem. Mas, e quando é um lugar remoto, como você bem disse, alguns lugares? Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de viajar muito, né? E às vezes eu vou para lugares não convencionais. Tá? Então, dando um exemplo pessoal aqui, uma vez eu fui para um país que chama Vanuatu. Vanuatu é uma ilha, é um conjunto de ilhas que fica lá na Oceania, perto ali nas cercanias da Austrália e Nova Zelândia, né? E eu estava lá um dia andando por Port Vila, a capital, ali passeando, entrei numa loja comprar um souvenir. E aí eu vi os 2 círculos da Mastercard, falei, caramba, aqui aceita Mastercard, é um dos 210, eu já logo isso já me tem a cabeça. E assim, eu procuro, Mário, em todas as minhas viagens, fazer experiências para ver como se comporta, né, a experiência local. E aí fiz lá a compra, usando o meu cartão de crédito Mastercard. Mário, quem conhece o que está por trás ali, né, só para dar um pouco aqui de contexto, imagina que aquela informação do meu cartão foi capturado ali pelaquela maquininha, lá do outro lado do mundo, tá? Aquela maquininha, só explicando um pouco mais a trajetória de uma transação, ela é operada pelo um credenciador, uma credenciadora. Então tem uma credenciadora lá de Vanuatu que capturou as informações do meu cartão, processou essas informações, entrou em contato com os sistemas da Mastercard, transmitiu aquelas informações. Os sistemas da Mastercard identificaram pelos 8 primeiros números do cartão, eles dá para identificar de que banco, que emissor que é, de qual emissor que é aquele cartão. Então foi identificado que é de um emissor aqui do Brasil, que emitiu meu cartão de crédito. Essa informação passou para os sistemas desse emissor do banco, fez toda uma verificação. Aquele cartão é verdadeiro? Aquele cartão, ele pertence, foi o Luciano que está fazendo aquela compra, o Luciano tem saldo, e são centenas de verificações que são feitas. Tudo isso em questão de milissegundos, Mário. Então, em poucos segundos, a transação completou toda essa rota, voltou tudo, chegou lá na maquininha de volta, aprovando. Então, quando eu vi aquele papelzinho saindo lá do outro lado do mundo, eu senti uma verdadeira sensação de dever cumprido. Falei, putz, a experiência daqui, do outro lado do mundo, é igual estando na esquina da minha casa fazendo uma compra, né? Então isso dá uma dimensão aqui, claro, estou dando um exemplo de um lugar, né, do outro lado do mundo, mas pensa aqui no Brasil. O Brasil tem dimensões continentais. Ir lá para o meio da Amazônia. Lugares super remotos. Às vezes, Mário, com vendedores e estabelecimentos ou pessoas individualmente vendendo produtos ou serviços, bem humildes, lugares isolados. E a nossa missão é chegar até eles, ir até lá e proporcionar uma ferramenta adicional para a pessoa daquele lugar às vezes menos privilegiado, uma forma confiável e segura de receber seu pagamento. Tá? Então, dando exemplos, né, aqui mais tangíveis, mais reais, mais locais, a gente tem um produto que ele transforma, ele é chamado Tap on Phone. Ele transforma o celular, né, um smartphone, claro, com determinadas características, e smartphones hoje são bem difundidos aí por todos os lugares. A gente tem esse produto que ele faz com que as funções da maquininha sejam emuladas pelo smartphone, de forma que ele aceita um pagamento por aproximação. Olha como você reduz o custo de uma operação. A pessoa não precisa adquirir maquininha, alugar, sei lá, lidar com aquilo. Ela lida com o celular que ela já tem. Então a gente traz uma ferramenta a mais. Eu considero isso até um aspecto de inclusão social, proporcionar ferramentas. É uma democratização, você facilitar as pessoas fazerem negócio. Né? Sim. O cara que quer emprego. Porque esse cara é um pequeno empreendedor. O cara que tá vendendo alguma coisinha lá longe, ele é um pequeno empreendedor. Com certeza. E você colocar mais ferramentas à disposição dele, mais barato, é realmente... E segura, mais seguras, né? Confiável. Ele sabe que ele vai receber aquilo lá. Então, é uma coisa muito interessante. Aí, Mário, a gente tem falado de abrangência, né? Eu falei de exemplos globais, lugares remotos, mas, cara, a gente tem ferramentas para todos
vários tipos de situações. Muito bem, estamos aqui conversando com o Luciano Fonseca, vice-presidente de tecnologia da Mastercard. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Bom, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui no Analista Visita com o Luciano Fonseca, vice-presidente de tecnologia da Mastercard. Já que a gente falou em confiabilidade aí, como é muito mais seguro usar o cartão que o dinheiro, eu queria que você me falasse um pouco, e hoje é uma preocupação a questão de golpes eletrônicos, um monte de situações que vem ocorrendo, clonagem de cartão, de vez em quando, e até uma coisa positiva, né? Eu gosto muito de receber um telefonema de uma central do cartão de crédito dizendo, olha, o senhor confirma que está sendo feita uma compra no valor tal, no seu cartão de final tal? Isso é reconfortante. Me conta um pouco de o que em questão de segurança, o que vocês fazem do ponto de vista da segurança para garantir que o usuário ele está protegido sempre? Mário, perfeita a pergunta. A Mastercard, ela considera a segurança um dos pilares fundamentais para garantir a confiabilidade, né? Que a gente falou um pouco antes aqui, né? Essa questão da segurança, ela passa por várias, temos dezenas de soluções aqui nos diversos meios. Aí eu posso trazer alguns exemplos, né? Uma coisa que é interessante, né? A gente fala, né, de inteligência artificial, então é interessante também trazer, né? Falando aqui de tecnologia, inteligência artificial é o grande tema, né? É um tema que a gente não pode deixar de mencionar, e acho que muitas das nossas ferramentas de segurança também lidam com o IA, né? Então, a gente tem ferramentas aqui, eu vou dar um exemplo delas, uma que a gente chama Decision Intelligence Pro, né? O que é isso, né? Imagina, Mário, que aqui a gente tem mais de 100 bilhões de transações percorrendo anualmente os nossos sistemas aqui, né? E que cada uma dessas transações, elas são submetidas a uma avaliação de risco. Tá? Então, em questão de 50 milissegundos, no momento que a transação está sendo feita e decidida, a gente já faz uma pontuação de risco daquela transação. De forma que o banco, né, o emissor do cartão, você ajuda ele a decidir se aquela transação ela é suspeita ou não, né? Ou se deixa ela ser aprovada de uma forma normal. Aí, Mário, essa ferramenta, ela se baseia em inteligência artificial há alguns anos. A gente já vem usando, a Mastercard já vem usando isso há alguns anos. E esses modelos evoluem, né? Lá atrás, eram baseados em regras, né? Ou de velocidade, ou alguma coisa assim, né? De onde está sendo feita, coisas mais simples. Isso foi evoluindo, os modelos foram evoluindo para a rede neural, né? Que é o aprendizado com o comportamento, e evoluiu para a inteligência artificial. Então, essa riqueza, imagina que cada transação... outra coisa que eu não mencionei, né? A gente pensa que, às vezes, quando faz uma compra, só vem ali o valor, o que captura ali no cartão? O valor, a data, a hora e o local da transação. Não, tem centenas de informações contidas naquela simples transação. Então, faz a matemática, né, de quantidade de informações versus quantidade de transações que a gente possui aqui em nossos bancos de dados, a quantidade de informação que a gente tem. E com isso, como que a gente pode treinar melhor nossos modelos para ser cada vez mais assertivos e com menor taxa de falso positivo. Então, quando alguém liga para você, a chance de estar errado ali é porque a gente tenta incomodar ao mínimo o cliente. Então, a experiência do cliente é uma coisa muito importante também, tá? Então, a gente trabalha com ferramentas que têm o objetivo de
de diminuir a fraude, diminuir a quantidade de falso positivo, tá? E aí, Mário, eu dei um exemplo aqui, inteligência artificial sendo aplicada na prática. Aliás, ferramentas como essa evitaram nos últimos 12 meses mais de 20 bilhões de dólares globalmente. Então, olha o tamanho da importância que tem e de melhorar os dados e melhorar a utilização dos dados que a gente captura. Esse é um exemplo, tá, Mário? Tem um exemplo. Outros, por exemplo, a gente pode passar pela tokenização, por exemplo, né? O que é a tokenização? Nada mais é que substituir o número do cartão real, né, que você tem na sua carteira, no seu cartão físico, por números, por códigos, né, que eles ficam armazenados nos aplicativos, nas carteiras de pagamento, né, em alguns sites, de forma segura. De forma que, se aquela informação, quando utilizada por aí, for de alguma forma capturada ou tentada ser usada de forma indevida por terceiros, não vai funcionar. Por quê? O token está atrelado ao aparelho, àquela transação única que está sendo feita. Então, é um movimento também de segurança a mais. Tá? Claro, estou falando aqui do transacional, mas a gente tem mais, né? Temos aqui uma ferramenta que é um diferencial dos cartões, tá? Que é o seguinte, é o chamado chargeback. Isso aí já é um termo conhecido no mercado, já é usado há muitos anos. O que é o chargeback? É um conjunto de regras que foram criadas, né, pela Mastercard, né, e pela indústria, de forma que, se um cartão é usado fora dessas regras, né, o portador do cartão ele tem a possibilidade de contestar no seu banco, né, aquela transação e ter o seu valor estornado. Tá? Então, isso é também uma segurança que a gente dá mais para os usuários do cartão. E aí eu estou falando muito de cartão, né? Mas lembra, a Mastercard não é só crédito, débito, pré-pago. A gente vai além. A gente tem ferramentas de segurança que servem para outras coisas. Vou dar um exemplo muito interessante, acho que pouquíssimas pessoas conhecem. Existe aqui, Mário, existe uma forma, um produto nosso chamado Identity Solutions, que um desses produtos, ele serve para identificar se quem está operando um celular, por exemplo, vou abrir um aplicativo que está no celular, e esse aplicativo ele precisa identificar se quem está usando é o dono do celular ou outra pessoa. Sabia, Mário, que pela forma que você segura o celular, o ângulo que você opera, a velocidade de digitação, se é com um ou com 2 dedos, esses e mais 100 parâmetros são capturados, é possível de ser capturado e com um grau de assertividade falar, cara, o dono desse celular está sendo ele que está usando ou é um terceiro. Então, por uma forma comportamental invisível, sem fricção nenhuma, é possível identificar quem está usando. Então, é um exemplo fantástico, que eu diria, de modernização, de tecnologia, sendo usada a favor da segurança com o mínimo de fricção possível. As pessoas nem sabem que isso existe. E do ponto de vista da usabilidade para o seu cliente, para o seu consumidor, vamos dizer assim, do ponto de vista da experiência de usuário dele, o que você tem para contar para a gente? Bom, Mário, pensando aqui, uma vamos dizer, dos objetivos da tecnologia é facilitar a vida das pessoas, né? A gente sabe que às vezes a gente vai criando soluções, né, em qualquer setor, né? Não estou falando aqui de cartões, mas às vezes são criadas soluções que acabam complicando, né, a vida das pessoas. E a gente tem o objetivo de fazer exatamente o contrário, facilitar a vida das pessoas. Então, toda a nossa solução, o design delas, tem o objetivo uma das características é mirar nisso, né? Como tornar a vida das pessoas mais fácil, né? E a gente tem vários exemplos aqui, eu vou trazer alguns, então, para você. Um deles é uma ferramenta que a gente tá lançando, né, agora. Antes de falar sobre a ferramenta, eu vou falar do problema. Eu imagino você, de novo, né, pegando você como exemplo, ou qualquer pessoa aqui da audiência da BMC, eu tenho certeza que você odeia entrar em cada site e ter que lembrar a senha que você
cadastrou ali naquele site ou naquele aplicativo, etc. Por quê? São dezenas de sites. Cada um pede de um jeito, né? Às vezes usa uma frase, às vezes com alfanumérico, às vezes com caractere especial, às vezes só número. Ou então... Maiúsculo, minúsculo. Maiúsculo, minúsculo. Então, aí, às vezes com 8, às vezes com 6, às vezes com 20 caracteres, né? Então, tem toda a sorte aí de opções. E aí você, às vezes, eu decoro uma senha e ponho a mesma senha em vários sites. Isso, do ponto de vista, é altamente não recomendado pelos especialistas, né? Que usar a mesma senha. Mas, como fazer para lembrar tudo? Então, a Mastercard, pensando nisso, né, uma das soluções que a gente tem lançado, que a gente lançou recentemente, é muito novo isso, é um produto que a gente chama de Passkeys, né? O que é o Passkeys? É uma forma que a gente tem de, ao você fazer uma compra em um site, um aplicativo, você conseguir completar aquela compra de uma forma tranquila, usando a biometria, tá? Então, ou seja, ou captura facial ou da digital, você consegue de uma forma segura, né? Sempre aqui eu vou voltar nesse tema da segurança. Então, de uma forma segura e super simples, aquela compra é completada. E aí, sem também fricção, sem atrito com o usuário. Ele faz lá uma leitura facial ou a impressão digital, aquela compra completada. Nós estamos aqui conversando com o Luciano Fonseca, vice-presidente de tecnologia da Mastercard. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Muito bem, espectadores da BMC News, eu estou aqui na Mastercard conversando com o Luciano Fonseca, vice-presidente de tecnologia. Outro exemplo no âmbito das compras no mundo digital. A gente tem também a possibilidade, né, de fazer o pagamento com um só clique, né? Tem uma solução chamada Click to Pay, uma solução da indústria de cartões, né, que tem o objetivo seguinte: você cadastra uma só vez as suas credenciais, tanto de pagamentos quanto pessoais, endereço, nome, etc., ficam registradas de uma forma, de novo, segura em um determinado lugar, de forma que quando você encontra aquele botão no checkout da sua compra, na hora de finalizar a sua compra, tiver um botão Click to Pay e você selecionar essa opção, aquelas informações previamente cadastradas já são transferidas e utilizadas pela loja e a compra é completada. E isso em diversas lojas. Ou seja, você cadastrou uma vez e aquilo é usado N vezes. Recorrentemente. Exato. Então, assim, mais um exemplo no mundo virtual. O que a gente chama aqui de Card on File, tá? O que é o Card on File? Nada mais é que registrar as suas informações de pagamento, basicamente o número do cartão, etc., o nome, de uma forma segura, novamente, sendo bastante enfático e repetitivo aqui, em alguns nos sites, né? Então, de novo, imagina lá que você está lá fazendo a compra no seu marketplace e aí, na hora de pagar, a informação já está lá. Basta selecionar o cartão cadastrado. Esse aqui, tá pago lá, né? Por exemplo, fazer com que o pagamento do seu streaming seja feito de forma recorrente todo mês. Tá lá o cartão já. Você colocou uma vez, ele fica lá. E a sua mensalidade ela é paga, né? Ou a sua corrida do aplicativo de transporte também é pago, né? Então, assim, você tem essa opção do Card on File também, já é uma coisa já difundida e usada há muitos anos aí pela Mastercard e pela indústria como um todo, tá? E aí, Mário, lembra que eu falei, né? Como lá no começo da minha fala de como pegar uma coisa que é boa, como essa, e tornar ainda melhor. Tá? Então a gente tem uma solução aqui que é fantástica, que é o seguinte, também talvez esse seja um exemplo de coisa que poucos conhecem. Imagina que se você, aí de novo pegando o seu exemplo, eu tenho certeza que você tem os seus cartões cadastrados mais de 10, talvez mais de 15 sites e aplicativos diferentes. Você deve ter vários streamings, várias lojas onde você faz compras, vários aplicativos de transporte, por aí afora. Agora imagina que você
perdeu o seu cartão, ou ele expirou, seu cartão físico, perdeu, expirou, por qualquer motivo teve que ser substituído. E aí? Aí você vai ligar no banco, trocar o cartão, trocou o cartão. E aí você vai lembrar, agora eu preciso ligar no streaming A, agora no B, agora ligar no C, e trocando o cartão, você não vai lembrar de fazer isso naquela hora. Você só vai lembrar na hora que receber uma notificação falando, Pague o seu Spotify. Exato, porque o seu cartão está expirado, né? E aí você vai perder lá a sua série preferida, né? Porque o pagamento foi recusado. Assinatura da Nespresso, né? As suas cápsulas não chegam. Exato, Mário. Então, assim, esse é um perfeito... Então, a gente tem uma solução que, ao você substituir o seu cartão físico, a gente consegue propagar essa informação por diversos locais conveniados, obviamente, para que seja transparente para você. Então, o streaming vai ser renovado, as suas cápsulas de café vão chegar, entendeu? Então, assim, essa forma transparente é de imensa, vamos dizer, torna uma experiência ótimo para o cliente. E, de novo, de forma invisível, nem sabe que isso existe. Mas a gente proporciona isso para tornar a vida das pessoas, para elas se preocuparem com outras coisas, menos com o pagamento, né? E aí, eu dei vários exemplos aqui nesse mundo virtual, né? Mas temos também exemplos no mundo físico, né? Olha, hoje, né, com a possibilidade de fazer pagamentos de forma por aproximação, isso torna também a vida das pessoas muito mais fácil, né? Então, dando exemplos aí, por exemplo, em mobilidade, temos soluções aí em metrô, né? Por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Em algumas aqui de São Paulo, em ônibus, né? De você chegar e conseguir fazer o pagamento direto com o seu cartão ou sua carteira digital por aproximação, o pagamento é feito, né? Sem ficar necessidade de troco, comprar passe, sei lá, né? Jeitos antigos aí de fazer, você encosta e faz. Ou, outro exemplo, você está fazendo uma corrida lá num parque e você precisa comprar lá o seu isotônico, você chega com sua pulseira, o seu relógio, consegue simplesmente encostar ali no terminal e comprar sua bebida, a sua água, etc. O que você quiser. Mesma forma, pedágio também. Você está na moto e na praça de pedágio também, encosta uma pulseira ali, um relógio, pagamento feito, pedágio, cancela aberta, segue a viagem, né? Então, assim, Mário, são vários exemplos, né? E esse realmente é um dos grandes objetivos nossos, tornar a vida das pessoas mais fácil. Mas o nosso programa, Analista Visita, ele é muito... A gente sempre fala, é sempre um tema, né? Falar sobre inovação. Quais são as grandes inovações que estão acontecendo nesse momento na Mastercard? O que vem por aí? Certo. Bom, Mário, antes de falar do que vem por aí, eu gosto de pensar assim, que inovação, ela acontece baseado em algo que já existe, né? E você cria algum elemento sobre algo que já existe e vai tornando mais seguro, mais rápido, gasta menos energia, mais barato, sei lá. Você consegue ter várias evoluções, né, que vão acontecendo sobre coisas que já existem. Então, assim, antes de falar do futuro, eu gostaria de mostrar um pouco do passado, tá? Então, eu trouxe aqui uma surpresa. Eu trouxe aqui como era a maquininha no momento que eu comecei nessa carreira, né? Então, assim, há 25 anos, eu vou trazer uma ferramenta aqui que como era a maquininha da época. Claro, 25 anos ela estava acabando. Então, eu diria que de 30 anos atrás era mais comum, que é isso aqui, Mário. Talvez você já tenha visto isso aqui, pessoal. Esse aparato, vou até mostrar melhor aqui. A última que eu vi dessas aí foi ainda no século passado. Exato, isso aqui tem mais de 30 anos, Mário. É uma ferramenta, esse aparato aqui, ele é uma peça de museu, tá? Isso aqui não está em uso há muitos anos, né? Mas pensa, 30 anos atrás isso aqui era usado. Como tem um público aqui bem diverso da BMC, eu vou trazer principalmente os mais novos que nunca viram isso aqui. Isso aqui, gente,
era a maquininha que capturava as informações do cartão de crédito antigamente. Isso aqui é chamado, né, tem um nome técnico, mas o nome que era conhecido no mercado era de reco-reco ou mata-borrão. Por quê? Por que tem esse nome? Né, como funcionava? Não sei se a câmera está pegando direito aqui, né, mas depois você pode filmar, mas o que acontece? As pessoas colocavam o cartão de crédito aqui, nessa posição, colocava o cartão e aqui em cima vinha um bloquinho com 3 ou 4 vias, né, com papel carbono, Mário. Papel carbono no meio dele. E o papel carbono servia para transferir a informação entre as folhas. Passava ali, os cartões eles têm alto relevo. Tinha alto relevo. Exato. Então, como funciona? Põe o cartão que tem alto relevo, põe as folhas em cima e fazia esse movimento aqui, ó. Esse é o reco-reco, o mata-borrão. Por quê? Aqui embaixo... isso aqui não é usado há 30 anos, Mário. Eu peguei numa loja lá que fechou e eu guardei esse equipamento comigo. Então, assim, e nesse movimento, a informação do cartão era transferido, né, por essa fantástica tecnologia da época, era transferido para o bloquinho. Né? E aí, Mário, o lojista, vamos pensar um pouco na jornada. O lojista, quando você chegava para fazer a compra, além desse movimento aqui mecânico que ele tinha que fazer, ele tinha que olhar um livro físico que continha milhares de números de cartão que estavam bloqueados, perda, roubo, etc. Então o lojista tinha que olhar, achar se o cartão está lá, chance de erro enorme, mas, né, ele olhava ali, o cartão não está. Aí ele ligava lá no banco, ficava vários minutos no telefone para pegar um código de autorização, né? Porque aí o banco verificava se tem saldo, por exemplo, né? E aí liberava um código de autorização, a pessoa anotava, né? O vendedor anotava no bloquinho, essa informação pelo papel carbono era copiada em tudo. E aí uma folha fica com o lojista, outro com o portador, outro ia para o banco. Qual era a periodicidade de publicação desse livro? Então, era mensal, olha só. Naquele mês, até chegar o próximo, algum cartão tinha sido bloqueado. Não, e a logística para distribuir isso, Mário. Então, assim... custo de impressão desse livro. Então, tudo. Lembra quando eu falei de tornar as coisas melhor? Essa maquininha, Mário, foi usada até 25 anos atrás. O que eu quero dizer com toda essa história, né? A gente veio falar de futuro, mas acabei falando do passado. Por quê? Porque em curto espaço de tempo, Mário, as coisas mudam muito. A gente teve, né, um evento global há 4 anos, mais ou menos, né? A pandemia mudou a forma que todo mundo trabalha, as formas de compra, muita coisa teve que evoluir. E aí, Mário, eu costumo falar, né? Uma vez um amigo meu disse uma frase muito interessante, que a empresa que não evolui rápido, ela morre devagar, né? Então é uma frase muito impactante, que é uma realidade. A gente tem exemplos aí, né, no meio das locadoras de vídeo ou das câmeras fotográficas. Então a gente tem um exemplo. E engraçado é que a câmera digital começou a ser desenvolvida dentro da Kodak. E eles disseram, isso não é legal, isso não vai ser um bom negócio pra gente. Exato. Olha então, vamos dizer, o erro estratégico aí que teve, né? Então aqui, Mário, a gente passa por isso quase todos os dias, né? A gente tem equipes, Mário, trabalhando com as diversas ferramentas aí da tendência e coisas que estão por vir. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, temos equipes dedicadas a isso. Outras coisas, né? Quantum computing, blockchain, pode falar o tipo de tecnologia. A gente tem equipes dedicadas a isso, né? Trabalhando para ver, assim, e é legal, né? Que a forma como a gente opera, a gente testa muita coisa. Muitas dessas tecnologias, algumas coisas não vão para frente, mas a gente não sabe. Então, a gente tem esquemas, né, muito rígidos aí, padrões muito bem estabelecidos de fazer testes, fazer pilotos, e descartar o que não vai funcionar, o que não está legal, o que precisa de algum ajuste. Então, a inovação passa por isso, né? Desse teste and learning que a gente chama, né? Desses aprendizados, né? Constantes e tem que ser rápido. Então, uma coisa ruim descartada rápida, uma coisa boa, o investimento acontece e a coisa evolui.
Tá? Então, a gente trabalha mais ou menos nesse modelo. Esse é o mindset. Exato. E você pediu exemplos, né? Então, você falou o que vem por aí, né? Então, assim, claro que, né, muitas coisas dessas estão em desenvolvimento. Eu não posso aqui dar um nome de algo que vai ser numa dessas que vai ser descartada, né? Eu não posso correr esse risco, né? Mas garanto para você que existem dezenas, até centenas de coisas em andamento aí que a gente está olhando, mas eu vou dar aqui um exemplo. Uma coisa que a gente tem buscado muito, Mário, é acabar com o número do cartão, né? O número físico, o cartão físico, aqueles números. A gente quer trabalhar bastante para não precisar do número físico mais, deixar tudo no campo virtual. O como, a gente vai chegar lá, mas a gente está pensando nisso. Outra coisa que a gente está pensando em eliminar a senha também. Pô, se a gente tem um negócio muito mais seguro e mais prático, que é biometria facial, biometria como um todo, para que utilização de senha? Então a gente também vai trabalhar no sentido de tentar eliminar esse tipo de coisa. Então são exemplinhos aí de coisas que podem vir por aí. Muito bem, estamos aqui conversando com o Luciano Fonseca, vice-presidente de tecnologia da Mastercard. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Bom, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui no Analista Visita com Luciano Fonseca, vice-presidente de tecnologia da Mastercard. O Brasil tem uma tradição muito forte na questão da automação de processos bancários e financeiros, né? Até por conta da questão de inflação muito forte nos anos 80. Então, o Brasil foi um dos países que mais evoluiu dentro da indústria de cartões de crédito. O Brasil também é representativo nessa parte de pesquisa e desenvolvimento? Sim, Mário. Aqui a gente tem, né, dois componentes, né, muito interessantes. Primeiro, esse histórico, né? A gente criou jabuticabas, né, como a gente gosta de dizer aí no jargão, né, popular. A gente criou coisas peculiares nossas, né? Que é, por exemplo, o parcelado sem juros, é algo que só existe aqui no Brasil. O parcelado existe até em outros lugares, mas a forma como ele foi construído é só aqui. O jeito que ele é só aqui, né? A forma como os pagamentos são feitos, né, para os lojistas, né, a periodicidade também é bem particular do Brasil, né? A gente tem exemplos aqui de coisas que só existem no Brasil. Então, esse aspecto histórico trouxe isso, né? Porque essa questão do parcelado sem juros veio muito do cheque pré-datado, né, que era, então foi criado isso para substituir. Bom para, tinha até um carimbinho. Bom para, né? Aí teve o I12, né? Nossa senhora, né? Então isso aí, né, foi um exemplo de evolução do passado, né? E que o ambiente proporcionou isso. Então, além disso, a gente também tem um aspecto de regulação bastante atuante aqui no Brasil, né, onde a gente tem que também cumprir regras bastante rígidas, né, isso é muito bom também traz segurança e confiabilidade para o sistema como um todo, tá? E isso faz com que o Brasil seja, sim, uma referência. A gente tem a maioria dessas coisas de inovação, coisas que aparecem, geralmente são testadas aqui, né? Então, algumas coisas, claro, surgem nos Estados Unidos primeiro, né? A nossa matriz é lá, né? Então, é normal que as pesquisas tendam a verificar como que funciona o mercado lá, mas geralmente aqui também são criadas ferramentas, né? A gente tem aqui o programa do Surpreenda, por exemplo, para dar um exemplo, né? O Surpreenda é um programa que a gente tem aqui de fidelização, né? Que onde você compra um e leve dois, né? É bem famoso aqui no Brasil e só existe no Brasil. Então, assim, foi uma coisa desenvolvida pela Mastercard para o Brasil. Tá? O Brasil, ele é um dos grandes mercados do mundo para a Mastercard, né? Ele está ali
segunda, terceira posição globalmente, né? Então o tamanho, em volume eu estou falando, né? O volume de transações aqui é uma coisa gigantesca. Então as atenções da nossa matriz para o Brasil e para desenvolver coisas novas para cá, ela é muito grande. Consta que, para a geração Z, essa geração mais nova, a questão da privacidade é fundamental e muito importante, mais do que foi para as gerações anteriores. Como é que vocês tratam isso? Porque vocês mexem com dados o tempo todo, dados pessoais das pessoas, você tem informação simplesmente que dá para traçar a personalidade da pessoa através do seu perfil de compra, onde ela vai, o que ela faz, o que ela não faz. Como é que vocês tratam a questão da privacidade? Bom, realmente essa questão de dados é muito importante para a gente. Então, não só para a geração Z, mas a gente trata isso aqui de uma forma extremamente séria, Mário. O tratamento de dados, né, realmente você tem razão. O volume de dados aqui é absurdamente grande, né? Como eu já mencionei, a utilização em ferramentas, principalmente de inteligência artificial, demandam a utilização de dados, né? E tratar de uma forma segura, ela é fundamental. Tanto que a gente tem um princípio aqui, então existem políticas aqui internas, toda a criação de produto, principalmente esses agora que envolvem IA, eles têm que seguir um guia, tá? Que chama os princípios da utilização de dados. Tá? E ele passa por uma série de itens que tem que ser seguidos de uma forma bem rígida. Tá? Então a gente trata isso realmente muito a sério. Um deles, principal, segurança. Então assim, a gente tem um parque tecnológico muito grande e bem construído para evitar vazamentos. Tá? Então a gente armazena de forma extremamente segura isso para que ele fique ali de uma forma isolada, protegida, criptografada, etc., para que fique isolado e armazenado de uma forma extremamente segura. Então esse é um dos aspectos. O outro aspecto é a transparência. Tá? Então a transparência a gente tem que dar ao usuário, né? Claro, ele sempre tem que consentir que o uso, aquele dado dele está sendo usado e para que está sendo usado, qual a finalidade. Tá? Então a gente também tem essa característica da transparência. Outra, né, que eu lembrei aqui, que é a forma como utilizar e guardar aquilo. Né? A gente não pode também guardar dados para sempre, eles ficam obsoletos. Então a gente tem que ter uma política também para descartar dados também de forma segura. Então a gente também tem políticas de como armazenar e por quanto tempo armazenar esses dados. Temos também que evitar, Mário, no tratamento de dados, uma das coisas fundamentais é evitar o que a gente chama de vieses, né, de tendências. Então você utiliza o dado já direcionando para alguma coisa. Não, isso está errado. Então existem ferramentas e processos que são empregados para eliminar essas tendências, esses vícios, vieses, pode chamar do jeito que quiser, tá? E também, claro, obviamente, o dado ele tem que ter, né, os modelos são testados para que eles usem, para que eles tenham uma assertividade, para que eles não forneçam, sobretudo, eu estou falando de A, né, sobretudo de dar resultados falsos, coisas erradas. Então isso é muito bem testado, os modelos, para que dê resultados mais assertivos, tá? E outra coisa que a gente busca sempre na utilização de dados, inclusão, tá? Então a gente usa como ferramenta mesmo de inclusão, né? Os dados, eles têm que ser usados de uma forma com o objetivo não de segregar, sei lá, populações, pirâmide social, qualquer coisa que seja. Elas têm que ser usadas de forma que a gente crie algo que seja, claro, direcionado para o seu público-alvo, mas que seja criado para todos, né? O uso tem que ser para todos, tá? Então essa diversificação, e equidade, esse tipo de coisa, tudo é considerado na hora da utilização dos dados, tá? E por último, Mário, a governança. Então existe, né? Tudo isso que eu estou falando não foi eu que inventei agora. Existe uma política por trás.
Tá? Então, existe um guia que é muito rígido. Então, toda a criação de produto tem que seguir essa governança. Tem que passar por áreas de data privacy, etc., que dão a chancela. Então, são várias equipes diferentes que olham aquele desenvolvimento do produto para garantir que o dado está sendo usado da forma como tem que ser usado. Bom, Luciano, a gente está aqui conversando, puxa, o nosso público aí aprendeu um monte de coisa que não sabia sobre os bastidores da operação, principalmente os bastidores tecnológicos extremamente complexos que envolvem a operação de uma administração de cartão de crédito, né? E a gente vai encerrar, eu queria te deixar aí aberto para as palavras finais. Bom, primeiro, de novo, agradecer essa oportunidade, né? Espero ter trazido aqui alguns aspectos interessantes, que para mim é um dia a dia, mas acho que para a maioria da audiência é uma novidade, né? Então, espero que tenha sido um conteúdo interessante, né? Como o seu programa sempre traz. Então espero que tenha sido mais um de um conteúdo interessante e relevante também para as pessoas. Gostaria também de agradecer a equipe de comunicação que ajudou a viabilizar tudo isso aqui, a equipe de comunicação da Mastercard, que ajudou a viabilizar toda essa nossa conversa. E também, Mário, só como palavras finais, eu queria dizer que assim, eu me sinto um cara privilegiado. Trabalhar numa empresa que é líder de mercado aqui no Brasil há 8 anos, né? Líder, está sempre na frente das inovações, não só acompanhando, mas liderando essas movimentações que eu comentei aqui ao longo do programa, todas as inovações, utilizando todas as tendências que a gente tem aí lançadas, né? Falamos aqui de inteligência artificial, computação na nuvem, aumento do poder computacional, a tecnologia de dados, blockchain, tudo que você imaginar, a gente utiliza, né? E aqui eu sendo um representante de tecnologia, que é uma peça central na estratégia de negócios da Mastercard, que utiliza tudo isso para suportar toda essa inovação, eu me sinto realmente privilegiado. E parafraseando aí o slogan da Mastercard, eu diria que tudo isso não tem preço. Muito bom, palavras sábias. O Analista Visita fica por aqui, mas semana que vem a gente volta trazendo aí o melhor da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo, de carreiras. Até mais, um abraço.